Esther capítulo 4. A partir do verso 11. Esther capítulo 4, a partir do versículo 11. Glória a Deus. Depois de Crônicas aí, segundo Crônicas, vem Neemias, Esdras e Esther. Segundo Crônicas, Neemias, Esdras e o livro de Esther. Glória a Deus. Amados, essa palavra que eu quero compartilhar ao seu coração hoje, eu estava até com uma expectativa de compartilhar com vocês, que essa semana na minha devocional, no momento que eu fui ter com Deus, eu fui levado a ler o livro de Esther e meditar nesse livro. E eu confesso para vocês que eu estava ali me deliciei ali, pastor Paulo, e li, né, e meditei, e pesquisei, e rascunhei, e não conseguia parar de ler o livro de Esther, né? E foi nesse momento também que Deus compartilhou no meu coração essa palavra, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Então eu creio de todo o meu coração, queridos, que Deus vai falar ao seu coração, amém? Não por mim, mas apesar de mim, eu creio que Deus tem uma palavra aí para o seu coração. Esther, capítulo 4, do verso 11 ao verso 14, diz assim: Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Aqui é Esther falando para o seu primo Mardoqueu. E aí no verso 12 diz assim: Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada, nesta hora socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como esse, que você chegou à posição de rainha. Amém, queridos? Glória a Deus. Feche seus olhos por um instante. Pai, eu quero pedir ao Senhor, assim como eu me deleitei na leitura deste livro, da Tua palavra, o Senhor ministrou meu coração, eu peço que essa palavra hoje também possa ser degustada pelos meus irmãos, entendida, compreendida, que eles possam entender e possa isso alegrar o seu coração, trazer vida, Pai, encorajá-los, fortificá-los, direcioná-los naquilo que eles precisam, e eles venham, Senhor, fazer bom uso dessa palavra, que seja uma semente preciosa que cai numa boa terra agora, e venha dar fruto, Pai, a 30, 60, 100 por um, que nós venhamos frutificar grandemente nesta palavra, que haja gozo e alegria ao receber esta palavra no coração agora, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, como eu li só esse trecho do livro de Esther, talvez você não vai ter uma devida compreensão. Então me permita aqui fazer um rápido panorama do livro de Esther para vocês, para que a gente possa entender melhor essa mensagem, né? O livro de Esther, queridos, esse contexto se dá quando o povo judeu, o povo de Deus, os judeus, eles se encontravam exilados na Pérsia, quando Xerxes era rei. Xerxes em grego, outras traduções vai dizer Assuero, né? Que eu acho que Assuero é em hebraico. Vai se dar nesse contexto, e o povo estava ali exilado na Pérsia, e nesse tempo quem era rei era Xerxes, amém? E em dado momento, queridos, esse rei, para mostrar toda a sua glória, toda a sua riqueza, ele faz ali um grande banquete,
chama ali os nobres, chama ali também todo o povo, chama ali aqueles que eram seus conselheiros, para mostrar a sua fama, a sua riqueza, o seu poder, né? E ele faz esse banquete. E nisso que ele faz um banquete, queridos, ele tem um determinado momento, ele manda um dos seus conselheiros chamar a rainha, que ela a rainha se chamava Vaste, manda chamar Vaste, e a rainha se recusa a ir à presença do rei. E aí ele consulta aqui os sábios que entendiam das leis do seu reino, e que eram amigos também, 7 sábios, diz que o rei ficou muito furioso com isso, que a rainha não conhecia, e consulta esses sábios e amigos do seu reino, o que é que a gente deve fazer com essa atitude que a rainha teve, né? Que acabou ofendendo o rei. Então ele recebe um conselho ali dos seus amigos, dos sábios, e ele acaba emitindo um decreto real, segundo a lei dos persas lá, que era um decreto irrevogável. Ele emite um decreto, queridos, para que a rainha nunca mais comparecesse à presença dele. E que fosse escolhida outra rainha para colocar no lugar de Vaste. E aí, quando é para ser escolhida outra rainha, queridos, ele manda os seus súditos ali por todo o reino, pelas províncias, para escolher belas mulheres virgens, para que fossem candidatas a ser rainha. Amém? E aí, é nisso que começa a entrar aí a questão de Ester, que se tornou rainha. Ester era uma judia, exilada lá na Pérsia, né? Mas ela foi levada entre essas virgens, essas mulheres bonitas, foi levada para o harém do rei. E ali diz que essas virgens elas estariam recebendo um tratamento de beleza durante 1 ano. 1 ano tratamento de beleza, para depois se apresentar ao rei. E aquela que mais agradasse o rei se tornaria rainha. E Ester vai entre essas mulheres. Porque diz o texto, a gente vai ler lá no capítulo 2, que Ester era bonita e atraente. Amém? E ela vai entre essas mulheres. E lá, queridos, ela chegando, tem um camarada que se chama Hegai, que ele era o responsável ali pelo harém do rei, o responsável de cuidar. E Hegai se agradou de Ester. E Hegai acaba, de certa forma, favorecendo Ester, leva ela para o melhor lugar do harém, dá um tratamento diferenciado. Quando Ester vai se apresentar ao rei, ele dá as dicas de como ela deveria fazer para se apresentar ao rei. E Ester acaba sendo escolhida e colocada como rainha ali na Pérsia. Esse é mais ou menos aí a história, né? Dentro desse tempo aí, Mardoqueu, que era o primo de Ester, que é uma figura importante nesse livro, né? Ele era primo, mas também foi ele que criou Ester como pai. Ele acabou sendo o pai de Ester, os pais de Ester morreu e ele pegou ela desde pequenininha e criou ela. Então ele era o tutor de Ester também. E diz que nesse tempo Mardoqueu ele acaba descobrindo uma conspiração de uns oficiais do rei que queriam matar o rei, né? E aí ele descobre, fala para a rainha fala para o rei, e esses oficiais acabam sendo mortos, mas aí Mardoqueu não é lembrado, Mardoqueu não recebe nenhuma recompensa por isso, mas foi registrado nas crônicas do rei Xerxes, do reinado de Xerxes, foi registrado essa história, tá bom? E dentro disso surge um camarada também chamado Amã. Amã foi um camarada também, ele foi depois do rei, era o mais importante no reino, né? Diz que era um camarada bem ruim, e ele era o segundo, depois do rei, o segundo mais importante. Diz que todos os oficiais do palácio real se curvavam, se prostravam diante de Amã. Só que Mardoqueu, esse primo de Ester, Mardoqueu não. Mardoqueu, por ser judeu, ele não se prostrava diante de Ester, não, diante de Amã. Mardoqueu não se prostrava diante de Amã, coisa que deixou esse camarada furioso, a ponto de querer matar Mardoqueu. Só que ele falou assim, não vou só matar ele não, eu vou matar ele e eu vou exterminar todo o seu povo. Isso aqui é a história do povo judeu, queridos. Eu não vou só exterminar Mardoqueu, esse povo que, né, se acha, eu vou exterminar todo esse povo. E aí diz que ele bola um plano, queridos, ele bola um plano para exterminar todos os judeus, né? Ele acaba ali ludibriando o rei, de forma que o rei acaba emitindo um decreto para que em determinado dia todos os judeus fossem exterminados. Até então, nem o rei, nem Amã sabia que Ester era de descendência judia. Eles não sabiam disso. E aí Amã bola esse plano, né?
E aí quando Mardoqueu fica sabendo desse decreto, esse primo de Esther, ele fica sabendo do decreto, queridos, ele vai lá, se humilha na presença de Deus, veste pano de saco, coloca cinzas e se humilha, né? E Esther fica querendo saber o que estava acontecendo com ele, manda chamar ele e ele fala o que aconteceu, do decreto que havia sido emitido para a destruição de todos os judeus. Então ele chega para Esther e ele pede para a rainha Esther, né, para que ela estivesse intercedendo junto ao rei, para que essa destruição não acontecesse. Ele pede isso para Esther. E aí entra onde nós lemos aqui esses 2 versículos, né? Onde Mardoqueu pede para Esther, e Esther fala para ele, mas é o seguinte, eu não posso ir na presença do rei. Para ir na presença do rei eu preciso ser chamada. E mais de 30 dias que ele não me chama. E você sabe da lei, quem entrar na presença do rei sem ser chamado pode ser morto. A não ser que o rei tenha misericórdia. E ele não me chama faz 30 dias. E é onde, de certa forma, Mardoqueu fica até bravo e fala para ela, mandou dizer para ela, não pense que pelo fato de você estar aí no palácio do rei, você é uma judia. Não pense que pelo fato de você estar no palácio, você vai ser a única que vai escapar. Não pense nisso não, Esther. Né? E aí ele fala, pois se você ficar calada nessa hora, Deus pode fazer aí surgir livramento de outra parte para os judeus, mas você e sua família vai perecer. E aí ele fala essa frase aqui que mexeu muito no meu coração, e que veio até o tema dessa mensagem. Quem sabe não foi para um momento como esse, que você chegou à posição de rainha. Amém? E então Esther atende o pedido do primo dela, pede para jejuar durante 3 dias as suas servas, pede para Mardoqueu pedir para os judeus jejuarem também, e eles vão jejuar. E ela chega para o rei, faz um pedido para o rei, rei, se o senhor puder me atender, vem num banquete que eu preparar para você e para Amã. Esther acaba também armando algo ali para Amã, né? E Amã se achando que era o segundo mais importante do reino, né? Só que ele continuava virado com Mardoqueu que não se curvava diante dele. Diz o texto que ele mandou até fazer uma forca de 20 metros. Ele falou, antes de eu ir nesse banquete que o rei e a rainha estão me chamando, eu não vou estar feliz, eu vou matar esse camarada primeiro, enforcar ele, e depois eu vou para esse banquete aí, tranquilo, porque enquanto eu não matar esse cara, eu não vou ter prazer, não vou ter alegria. Só que ele nem sabia o que estava acontecendo, né? E é interessante, queridos, que a gente vê aqui o agir de Deus, que naquela noite, depois disso que Esther pede para Amã vir a um banquete que ela queria falar com o rei, junto com o rei, naquela noite, quando o rei foi dormir, diz que ele não conseguiu dormir e ele pediu para trazer as crônicas do seu reino. Lembra que eu falei? Mardoqueu salvou a vida do rei, descobriu a conspiração e salvou. E ele pediu para trazer as crônicas do seu reino. Quando trouxe as crônicas e leram para o rei, aí ele viu lá que havia tido uma conspiração para matar e Mardoqueu descobriu e o rei não foi morto e mataram esses oficiais. Aí o rei pergunta, o que é que foi feito com ele? Teve alguma recompensa? Falou, não, rei, não teve recompensa nenhuma. E aí, algo tremendo, queridos, porque quando ele estão lendo para o rei, estão lendo essas crônicas, o rei fala assim, não, eu preciso fazer alguma coisa para honrar essa pessoa que me salvou a vida. E diz que Amã estava entrando no pátio, esse aí que queria destruir os judeus, que ludibriou o rei para o rei emitir um decreto para todo o povo ser exterminado. Aí diz que ele chega para Amã, né, e fala para Amã, o que é que o rei deve fazer para o homem que ele deseja honrar? E aí diz que Amã, pensando que era ele, né, falou, o homem que o rei deve honrar, faz com que ele vista o manto do rei, saia montado no cavalo do rei, e alguém saia à frente dizendo, isso é que o rei faz ao homem que deseja honrar. Aí ele fala isso, achando que era ele, né? Aí o rei fala, muito bem, então pegue e vai fazer isso a Mardoqueu. Mardoqueu está ali, eu quero que você pegue e faça isso. Nossa, você imagina como é que esse camarada ficou. Ele queria matar Mardoqueu e o rei fala, não, você vai honrar ele. Mas até então o rei não sabia de nada, né? E aí ele foi, voltou para casa todo aborrecido, contando para a esposa, contando para os amigos. E aí até a esposa e os amigos falou assim, vixe, começou a sua queda. E ele mal estava acabando de falar ali, disse que chegou os oficiais do rei para levar ele para o banquete, né, com a rainha Esther e com o rei. Aí diz que quando ele chega no banquete lá, aí a Esther faz o pedido para o rei, que até então o rei não sabia.
e ela intercede em favor do povo e fala que tinha um homem que elaborou todo esse projeto para destruir o povo dela. E aí o rei furioso falou, quem é que foi esse perverso? Aí ela falou, foi Amã. Foi Amã. E aí diz que ele fica apavorado, né? Enfim, e aí o rei pega e manda enforcar Amã na própria forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Manda enforcar Amã nessa forca. Amém? E aí então, a história termina, o rei já tinha emitido um decreto para a destruição do povo, e o decreto dos persas era irrevogável, foi selado com o anel do rei, não podia ser revogado. Então o rei fala assim, não, vocês têm liberdade, emitam um novo decreto que nesse dia os judeus poderão se defender, os judeus se preparem para se defender, e é emitido um decreto que é em todas as províncias, em todos os lugares onde o rei governava, né, para que os judeus pudessem se defender, e aí os judeus se alegram, e eles acabam tendo grande vitória. E Mardoqueu é colocado como segundo no reino, foi um dos homens mais importantes no reino, depois do rei Xerxes. Amém? E Esther, e isso tudo foi aí através da vida da rainha Esther. Amém, queridos? Olha, o resumo de um livro, acho que foi o resumo mais rápido que eu consegui fazer, mas era importante, eu queria dar esse pano de fundo para vocês, para a gente entender esse compartilhar aqui que eu vou trazer ao seu coração. Amados, algo que todos nós desejamos para as nossas vidas, a gente deseja ser bem-sucedido. A gente deseja ser sucesso, e a gente já aprendeu aqui que ser bem-sucedido é estar onde Deus quer que eu esteja, fazendo o que Deus me chamou para fazer. Isso é ser bem-sucedido. Dentro disso, queridos, uma pessoa bem-sucedida, ela precisa descobrir qual o propósito de Deus para a sua vida. Qual o propósito de Deus para a sua vida? E através desse livro, quando eu li, isso encheu meu coração, a gente pode extrair algumas lições aqui valiosas para a gente descobrir o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? E eu quero que você acompanhe comigo no capítulo 2, no verso 7 de Esther, capítulo 2, verso 7. A primeira lição, para que a gente descubra o propósito de Deus para as nossas vidas. E esse é o tema dessa mensagem. Descobrindo o propósito de Deus para a minha vida. Novamente, descobrindo o propósito de Deus para a minha vida. Por quê, queridos? Se você quer ser bem-sucedido, se nós queremos ser bem-sucedidos, a gente precisa descobrir o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? E esse livro aqui nos traz algumas lições valiosas. E a primeira lição que eu vejo preste atenção no diferencial que existe em você. Esther 2,7 diz assim, Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele. Por não ter pai nem mãe, essa moça também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Então, a primeira verdade que eu quero trazer ao seu coração, a primeira lição que a gente aprende para descobrir o propósito de Deus. Preste atenção no seu diferencial. Esther, queridos, o nosso diferencial, aliás, nosso diferencial é algo que a gente tem, ou que a gente faz, que acaba se destacando das demais pessoas. Esther se destacava por quê? Das demais mulheres. Diz o texto que Esther era bonita e atraente. Esse era um diferencial na vida de Esther. Ela foi agraciada por Deus com essa beleza física. Porém, na beleza de Esther, queridos, existia um propósito. Existia um propósito na beleza de Esther, do qual Deus havia criado e no tempo certo, Esther fez uso dessa beleza. Se Esther fosse, uma pergunta, se Esther fosse uma mulher feia, ela seria rainha, sim ou não, de acordo com o livro? Seria ou não? Não seria. Porque a rainha Vasti, que o rei Xerxes diz que chamou ela porque queria mostrar a beleza da rainha, ela não foi, disse que era uma mulher muito bonita também. E depois, quando ele manda escolher outras mulheres, tinham que ser mulheres virgens e bonitas e belas. Esther só foi colocada onde ela estava porque ela tinha um diferencial.
Ela era uma mulher bonita e era uma mulher atraente. Esse era um diferencial de Esther. E por isso ela foi colocada naquele momento. Amém, queridos? Se ela não tivesse esse diferencial, ela não chegaria aonde ela chegou. Eu quero que você preste atenção nisso, porque eu quero falar de diferencial nas nossas vidas. Que para descobrir o propósito de Deus para as nossas vidas, a gente precisa prestar atenção no nosso diferencial. Qual é o diferencial que você tem na sua vida? E lembrando, diferencial pode ser algo que você tem, algo que você faz, que é diferente, que quando você faz, acaba sendo diferente das demais pessoas. Ou o que você tem é diferente dos demais, como Esther. Amém, queridos? Você quer ver? Deixa eu dar um outro exemplo de diferencial, sem ser aqui o da beleza de Esther. Um exemplo, uma pessoa que tem o dom de mestre. Quando ela ensina, queridos, pessoa que tem o dom de mestre, de ensino, quando ela ensina, ela acaba se destacando das demais. Porque ela consegue transmitir o conhecimento que ela tem de forma clara, de forma que todos entendem, desde a pessoa mais culta até a pessoa que tem mais dificuldade de aprendizagem. O mestre, ele consegue fazer isso e transmitir o seu conhecimento. Ele consegue, às vezes, ensinar coisas que são complicadas de entender, ele consegue colocar de uma forma simples, de maneira que todos entendem, todos possam entender. Como eu disse, desde a pessoa mais culta até a pessoa mais simples. O mestre, ele tem esse dom, ele tem esse diferencial. A pessoa que recebeu isso de Deus, que tem esse dom, tem esse diferencial, ele consegue fazer isso. Diferente de uma outra pessoa que talvez até tenha conhecimento, só que na hora de transmitir o conhecimento, de ensinar, ela não tem a devida habilidade, ela não consegue fazer com facilidade para transmitir esse conhecimento. O mestre já tem. Então, não que a gente não tenha que crescer nisso, às vezes você tem uma habilidade, você tem um diferencial, mas você pode e deve crescer nisso, trabalhar isso na sua vida. Amém? Mas eu estou dando esse exemplo só para você entender a questão aí do diferencial. Eu dei até esse exemplo do mestre aqui, porque eu amo demais, queridos, ouvir os mestres, principalmente aqueles que são mestres na palavra de Deus. Eu me delicio, eu me identifico, porque eu gosto de ministrar, eu gosto de ensinar a palavra, e algo que me dá alegria até quando eu ensino, queridos, quando eu ministro a palavra, é às vezes quando eu ministro e pessoas falam, puxa pastor, eu entendi a sua palavra. Foi clara, foi simples, eu já ouvi, às vezes, tantas palavras, mas às vezes eu não entendo, mas o Senhor ministrou, eu entendi. Então isso me alegra, porque a intenção de ministrar aqui não é fazer barulho, a intenção de ministrar aqui é que vocês compreendam, possa levar isso para a vida de vocês, aplicar na vida de vocês, e algo que vai fazer a diferença. Então esse é um diferencial na vida de um mestre. Agora eu pergunto, para você meditar, qual que é o diferencial na sua vida? Qual que é o seu diferencial? Eu estou falando de um, acredito que às vezes nós temos mais de um diferencial. O que é que você tem? O que é que você faz que acaba sendo diferente das demais pessoas? Qual é o seu diferencial, queridos? Eu acredito que todos nós temos um diferencial. E se a gente quer entender o propósito de Deus para as nossas vidas, a gente deve prestar atenção nesse diferencial. Porque isso é um indicativo do propósito que Deus tem para você. Amém? Qual é o seu diferencial? O que é que você tem de diferente? O que é que você tem? O que é que você faz? Não é que a gente é o bambambam, é alguém, não. É algo que Deus te deu, porque através disso tem um propósito. Deus não agraciou Esther com uma beleza simplesmente pela ser linda, parecida, não. Deus concedeu aquela beleza àquela mulher, porque Deus tinha um propósito através da vida dela. Foi onde ela foi colocada como rainha e pôde salvar todo o seu povo através desse diferencial na sua vida. Amém? Em segundo lugar, uma outra lição que eu acabo extraindo desse livro, queridos, que dá para a gente aprender e identificar o propósito de Deus nas nossas vidas. Abrem aí, em Esther mesmo, capítulo 2, do verso 8 ao verso 9. Esther 2, verso 8 ao verso 9. Diz assim: quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém.
A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com as suas jovens para o melhor lugar do harém. Então, queridos, diz que Esther foi colocada sobre os cuidados de Hegai, que se agradou dela e acabou favorecendo. Colocou ela no melhor lugar do harém e já começou a providenciar tratamento de beleza, para que ela fosse à presença do rei e fosse escolhida como rainha. O que é que eu vi nesse texto, queridos? Eu quero transmitir ao coração de vocês. Segundo lugar, como é que eu posso identificar o propósito que Deus tem para a minha vida? Nós devemos identificar o Hegai que Deus coloca em nosso caminho. Você entendeu? Identifique o Hegai que Deus coloca em nosso caminho. Como eu disse, Hegai era o oficial, responsável pelo harém do rei. E ele foi usado para favorecer Esther, queridos. E aqui, apesar de Esther ter um diferencial, que foi o primeiro tópico da mensagem, ter um diferencial, ser bonita, ser atraente, ela precisou contar com a ajuda de Hegai para ser escolhida pelo rei. Então ela tinha um diferencial? Tinha. E isso a levou, junto com as demais mulheres, para fazer parte de uma seleção, o seu diferencial. Só que o que eu vejo, não basta o nosso diferencial. A gente precisa de Hegai nas nossas vidas. A gente precisa identificar quem são, quem são os Hegais em nossas vidas. Amém? Eu acredito que isso nos mostra, queridos, que por mais que a gente tenha um diferencial, Deus faz questão que a gente saiba que a gente precisa de outras pessoas para o cumprimento do nosso propósito. Por mais que você tenha recebido de Deus dons, talentos, tem algo que Deus te deu aí para o cumprimento do seu propósito, que você faz diferente dos demais, você se destaca, entenda que você sozinho não vai cumprir o propósito da sua vida. Entenda que você sozinho não vai chegar ao cumprimento desse propósito. Nós precisamos de Hegais em nossas vidas. Precisamos identificar quem é o Hegai, porque esse Hegai são pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos ajudar a cumprir esse propósito. E geralmente, queridos, por que eu falo de identificar o Hegai? Porque geralmente o Hegai, ou esses Hegais, é um indicativo. Está indicando ali qual o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? E como eu disse aí, a gente precisa de outras pessoas. Não basta o diferencial. Nós vemos a Bíblia recheada aí de textos que nós fomos criados para os relacionamentos. Por mais que a gente acabe se ferindo, se machucando, porque não é porque nós somos povo de Deus que a gente não está sujeito a isso. Estamos sujeitos a pisar na bola um com o outro, ferir um ao outro, decepcionar um ao outro, chatear um ao outro, mas a gente precisa entender disso. Nós precisamos uns dos outros. Como família, como igreja, nós precisamos também de outras pessoas. A gente não é o bambambam, é eu e Deus e só. Não, precisamos de outras pessoas que nos ajudem a chegar ao cumprimento do nosso propósito. Amém? Eu quero ler um texto para que isso fique gravado no seu coração. 1 Coríntios 12, 21 ao 22. 1 Coríntios capítulo 12, um texto bem conhecido, aquele texto que fala sobre o corpo de Cristo. O verso 21 e o verso 22. Diz assim: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Aqui eu sei que vocês sabem, Paulo está ensinando aqui, fazendo uma analogia com o corpo, falando que nós somos membros do corpo de Cristo, cada um é um membro, né? E aqui está dizendo, a cabeça não pode dizer aos pés, os pés não podem dizer a cabeça. Eu não preciso de você, Paulo, não preciso de você, Amanda. Você não faz falta. Ninguém pode dizer isso. Cada um de nós somos membros desse corpo, cada um de nós temos uma função, cada um de nós recebemos algo de Deus que é diferenciado, e quando nós usamos isso,
A palavra de Deus diz que quando cada um exerce a sua função, seus dons, seus talentos, o corpo cresce e se edifica. Mas aqui está dizendo, eu não posso dizer, não preciso de você. E você não pode dizer que não precisa de mim. Amém, queridos? Então nós precisamos aí identificar, saber quem é o Egai que Deus tem colocado no nosso caminho. Ou os Egais que Deus tem colocado no nosso caminho. Porque geralmente ele está mostrando, indicando para onde Deus, aonde que Deus quer que nós estejamos, aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer, o propósito das nossas vidas. Amém, queridos? Então, em segundo lugar, identifique o Egai que Deus coloca no seu caminho. Em terceiro e último lugar, capítulo 4, o texto que nós lemos no início, do verso 11 ao verso 14. Antes de ir nesse terceiro e último tópico, eu me lembrei aqui só a nível de exemplo, queridos, que nem o pastor Aguinaldo. O pastor Aguinaldo foi um dos Egais na minha vida. Eu me lembro quando eu cheguei aqui do seminário, todo empolgado, motivado, achando que era um evangelista, que Deus me chamou como evangelista por conta de algumas experiências que eu tinha tido, apesar que Deus já tinha levantado outros Egais na minha vida lá em São Paulo. Mas eu me lembro que o pastor, com toda a paciência, com todo o jeitinho dele, ele me ajudou, queridos, e ele me mostrou o indicativo para onde Deus estava me chamando. E me fez entender o propósito de Deus para a minha vida. E se eu estou aqui hoje, é porque Deus colocou também o pastor Aguinaldo como um dos Egais em minha vida. Porque foi o pastor, entre aspas, o pastor que me colocou aqui. Quando ele saiu e me deixou no seu lugar, eu digo entre aspas, na verdade, porque quem colocou foi Deus. O pastor foi um Egai. O pastor foi um homem que Deus colocou no meu caminho para que eu estivesse onde eu estou hoje, fazendo o que eu estou fazendo. E o pastor, ainda quando eu não compreendia totalmente, não tinha um devido entendimento, era novo, todo empolgado, o pastor, em algumas coisas, ele foi me mostrando, me indicando, e eu fui aos poucos descobrindo o que é que Deus tinha me chamado para fazer. Então o pastor Aguinaldo, ele foi um Egai na minha vida, foi um homem colocado no meu caminho para que eu viesse entender o meu propósito e para eu estar na posição que eu estou hoje. Assim como na vida de Esther. Esther teve um Egai. Quem é o Egai na sua vida? Eu estou falando aí, você conseguiu já identificar o Egai na sua vida, ou alguns Egais na sua vida? Para você estar onde você está? Para você que tem te indicado o propósito da sua vida? Em terceiro e último lugar, capítulo 4, verso 11 ao verso 14. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias, Esther dizendo. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada, nesta hora socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas e você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como esse, que você chegou à posição de rainha. Em terceiro e último lugar, queridos, entenda ou identifique também o momento para o qual Deus tem te preparado. Entenda o momento para o qual Deus tem te preparado. Mesmo com o seu diferencial, queridos, e mesmo com a ajuda de Egai, Esther ainda precisava entender o momento para qual Deus estava preparando ela. Ela tinha um diferencial, ela teve Egai no seu caminho, mas ela precisava entender o momento para o qual Deus estava preparando ela.
Assim também eu acredito que tem que ser nas nossas vidas, queridos. E com a ajuda do seu primo Mardoqueu, a gente lê aqui no verso 12 ao verso 14, com a ajuda de Mardoqueu, ela entendeu o momento para qual Deus a havia colocado como rainha. E mesmo com o risco de ser morta, porque ela arriscou, ela se apresentou, se o rei não estendesse o cetro, ela poderia ser morta. Mas diz que o rei teve misericórdia, estendeu o cetro, e ainda o rei foi até além. O rei falou: pede-me o que quiseres, rainha. Ainda que seja metade do meu reino, eu vou dar a você. Mas ela arriscou a sua vida, queridos. Com o risco de ser morta, ela se colocou na presença do rei. E naquele momento, queridos, ela fez uso da sua posição de rainha. E ali intercedeu ao rei em favor do seu povo, para que o seu povo não fosse destruído. Então Esther, com a ajuda agora aqui de Mardoqueu, ela entendeu o momento, né, se colocou na presença do rei, não teve medo, orou, jejuou, junto com as suas criadas, junto com o seu povo, e ela foi diante do rei para interceder pelo seu povo, para que o seu povo não fosse destruído. Então ela entendeu, queridos, que aqui ela foi colocada naquele lugar. Ela era uma mulher bela, bonita. Hegai a favoreceu, surgiu um Hegai na sua vida, mas ela entendeu que tudo isso, Deus havia preparado ela justamente para aquele momento. Para aquele momento onde o seu povo estava prestes a ser destruído, e ela pôde, por causa da posição que ela exercia, ela pôde interceder junto ao rei e salvou todo o seu povo. Salvou todo o seu povo. E com certeza, queridos, isso foi escrito para nos ensinar. Como diz lá em Romanos capítulo 15, verso 4, que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Lá em Romanos a gente vê sobre isso. E aqui eu quero dizer para você, queridos, para a gente encerrar. Amados, preste atenção. Nós não nascemos no tempo errado. Nós nascemos no tempo certo. O tempo que Deus preparou para que nós viéssemos aqui a nascer, nessa geração, e Deus tem o momento certo para usar as nossas vidas, com os dons, com os talentos que Ele tem nos dado, com a posição que Ele tem te colocado, Ele tem o momento certo. Amém? Novamente eu quero dizer para vocês, queridos, a gente não nasceu no tempo errado, não nasceu na geração errada. O tempo que era para você nascer era agora. E Deus te deu esse diferencial, Deus tem levantado Hegais na sua vida, e Deus tem nos colocado em determinada posição, porque Ele tem um propósito com a sua vida. E a gente precisa entender isso, e entender toda essa questão para que a gente cumpra esse propósito. Amém? Para que a gente venha cumprir esse propósito que Deus tem para as nossas vidas. Mas a gente precisa identificar esse momento. Você não recebeu o que você tem recebido, esse diferencial à toa. Tem um propósito. Deus não tem colocado você onde Ele te colocou à toa. Tem um propósito. Deus não levantou pessoas que de repente você fala: puxa, certa situação no meu emprego, em tal lugar, teve uma pessoa lá que acabou me agraciando, me achou legal e me deu uma força. Queridos, entenda que tem a mão de Deus. Deus às vezes levantou pessoas e você foi agraciada porque tem um propósito. Você foi agraciado porque tem um propósito. Com isso, não coloque a sua confiança no Hegai, não. Eu faço, eu aconteço porque eu tenho uma pessoa que me ajuda, que é costa quente. A sua confiança não pode estar nos homens. Deus usa a vida dos homens. Deus levanta Hegais, mas quem faz é Deus. Esses homens são usados por Deus, essas mulheres são usadas por Deus para estarmos onde nós estamos, porque Deus tem um propósito através da minha e da sua vida. Amém? A gente só precisa se lembrar, queridos, que quando chegar o momento, preste atenção, quando chegar o momento, e vai chegar, se é que já não chegou, e você precisa identificar isso, a gente não deve ter medo. Não deve ter medo daquilo que a gente possa vir a sofrer com o nosso posicionamento. Porque Deus te preparou para algo singular. Nós sabemos que como igreja, nós temos um propósito geral como igreja. Mas tem algo específico na sua vida.
E o que eu quero que você saia daqui hoje entendendo é que Deus te criou com um propósito específico. Você entenda qual é esse propósito. E você entenda o momento aonde Deus quer te usar, como Ele quer te usar. Você entenda a posição que Ele te colocou. E quando chegar esse momento, queridos, faça uso dessa posição. Faça uso dos seus dons, faça uso dos seus talentos, faça uso daquilo que Deus tem te dado para que esse propósito se cumpra. Amém, amados? Lembre disso. Ainda que para isso, você fala, puxa, mas está uma situação assim, Deus me colocou em determinado lugar e Deus me deu essa capacitação, mas se eu tomar essa atitude, se eu tomar essa decisão, se eu fizer isso, pode ser que eu perca o meu emprego. Pode ser que eu perca essa amizade, pode ser que eu vou me prejudicar financeiramente, pode ser que eu vou perder a amizade disso, pode ser que a minha família vai fazer assim, pode ser, querido, se é esse o propósito, não tenha medo. Saiba que assim como na vida de Esther, que arriscou, podia ser morta, mas Deus estava no controle. Não tenha medo, saiba que Deus está no controle. E se Ele te chamou para esse momento, para esse propósito, é o próprio Deus, Ele vai estar no controle. Não fique com medo, queridos. Não fique com medo, mas faça uso da sua posição e faça uso daquilo que Deus tem te dado. E eu quero encerrar dizendo, nada menos que isso vai fazer sua vida valer a pena. Nós existimos, queridos, fomos criados por Deus e temos um propósito. A gente pode se divertir, pode curtir a vida, fazer tanta coisa, mas a gente que conhece a palavra de Deus, nada menos do que cumprir o nosso propósito, o propósito para o qual Deus nos criou, vai fazer com que a nossa vida valha a pena. E vai fazer com que você se sinta de verdade, realmente realizado. Quando a gente está andando dentro do propósito de Deus, quando a gente está em rumo ao cumprimento do propósito de Deus, mesmo que a gente enfrente situações difíceis, mesmo que a gente enfrente situações que às vezes dolorida, a gente não gostaria de passar, mas se nós estamos rumando dentro do propósito de Deus, tenha certeza que você vai experimentar de realização. Não fuja do propósito de Deus para a sua vida. E faça uso, novamente, do que Deus tem te dado e da posição que Deus tem te colocado. Amém? Deixa eu pedir para você se colocar de pé, nós vamos orar. Para concluir, eu quero dizer para você guardar no seu coração, para descobrirmos o propósito de Deus para as nossas vidas, precisamos prestar atenção no nosso diferencial, identificar os egais em nosso caminho e entender o momento para o qual Deus tem nos preparado, sem medo de fazer uso da nossa posição e daquilo que Ele nos tem dado. Amém? De todo o coração eu espero que você guarde essa mensagem. Você entenda, se já não o fez, e descubra o propósito para o qual Deus tem te chamado. E viva dentro dele, queridos. E se a gente fizer isso, não só no pessoal, mas como igreja, a gente vai viver uma vida frutífera e uma vida abundante que Deus tem para cada um de nós. Amém? E uma vida frutífera e abundante como igreja. Feche seus olhos por um instante. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra tão preciosa. E eu quero pedir ao Senhor, meu Rei, que o Senhor nos ajude a identificar, a descobrir o propósito do Senhor para as nossas vidas e a andar dentro desse propósito. Pai, nos ajuda a identificar, a entender o nosso diferencial, a entender, a identificar pessoas, o EGAI que o Senhor tem colocado no nosso caminho, que tem apontado a direção, o propósito que o Senhor tem, e entender, Pai, cada momento, ou entender o momento para qual o Senhor nos criou, nos chamou, e não ter medo, Pai, não ter medo de fazer uso da nossa posição, não ter medo de usar o que o Senhor tem nos dado, para que esse propósito venha a ser cumprido. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda assim, a vivermos isso, e sermos uma igreja relevante. Assim eu oro,
E agradeço ao Senhor. Que o teu Espírito Santo continue a ministrar no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém e amém.